João 1,29 diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 36 diz: E vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Esses dois versículos aconteceram em 2 dias diferentes. E nesses 2 dias, nessas 2 ocasiões, João pronuncia a mesma coisa. A pergunta que vem à minha mente é: de onde João Batista tirou essa informação de que Jesus era o Cordeiro de Deus? Por que ele não apontou para Jesus e disse: eis aí o Filho de Deus? Ou então, eis aí o Deus encarnado? Por que ele não disse: eis aí um grande profeta? Eis aí o Salvador do mundo? Por que a frase que veio ao coração de João Batista foi: eis o Cordeiro de Deus, no versículo 29, que tira o pecado do mundo? E no versículo 36, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Para a gente responder esta pergunta, a gente precisa voltar no tempo, num texto conhecido por todos nós, Gênesis capítulo 22, versículo 7 e 8. Gênesis 22, 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? No verso 8, e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então, havia no imaginário judaico, já como parte da cultura judaica, de que Deus em algum momento proveria para si um cordeiro para o holocausto. Isso é tão interessante para vocês entenderem a questão da revelação de quem Jesus é. Por que eu estou batendo nessa tecla? Sobre o Jesus histórico, o Jesus óbvio, que é o Jesus que fez os milagres e operou tanta coisa boa nos evangelhos, e o Jesus revelado. O histórico, o óbvio e o revelado. João Batista estava vivendo numa dimensão de revelação muito grande. Ele nasceu para cumprir esse propósito. Deus falou com ele muitas vezes. Deus falava com ele, ele era um profeta, inclusive. O próprio Jesus disse que João Batista era profeta e era o maior dentre os nascidos de mulher. Então, embora no imaginário judaico, na formação religiosa do povo judaico, houvesse esta informação, essa cultura de que Deus havia prometido para Abraão, de que ele proveria para si o cordeiro. Saiu da boca de Abraão, mas aquelas eram palavras vindas do coração de Deus. Pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas não está faltando algo aqui? Cadê o cordeiro? Isaque não sabia que, supostamente, ele seria sacrificado. Mas Abraão, por revelação, disse algo que eu não sei nem qual a dimensão de consciência que Abraão tinha, não dá para dizer. Mas ele disse algo muito, 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 muito verdadeiro. Disse: Deus proverá para si o seu próprio cordeiro. O que ele está dizendo para Isaque? Eu vou fazer a minha parte, meu filho. Nós vamos fazer a nossa parte. Mas é o próprio Deus que vai prover para si o cordeiro. Então não importa se Isaque fosse sacrificado naquele dia, quantos animais seriam degolados ao longo da história, e principalmente no tabernáculo, no templo, não importava. Enquanto Deus não provesse para si o seu próprio cordeiro, esses sacrifícios nunca teriam fim. Só o cordeiro provido por Deus teria o poder
de pôr fim a todos aqueles sacrifícios e toda aquela demanda do pecado. O pecado tem uma demanda, e essa demanda precisava ser satisfeita. Sangue de animais não eram suficientes, por isso que todo dia tinha que sacrificar vários, todo dia. Era incontável o número de animais sacrificados por ano em Israel. Inconcebível, incontável. Mas quando chegou o momento que o Deus Todo-Poderoso proveu o seu próprio cordeiro, aquele seria o último sacrifício. O último sacrifício era o cordeiro provido por Deus. Os cordeiros providos pelos homens, os bodes, os sacrifícios, as pombinhas, as rolas, providas pelos homens, nunca poriam fim ao sacrifício. Somente o cordeiro provido por Deus. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. É a palavra de Abraão para Isaac em Gênesis 22, 8. E agora, para você entender a dimensão de revelação de João Batista, quando ele diz, ali está o Cordeiro de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, aquele cordeiro que Abraão falou lá atrás, que Deus proveria para si, chegou, é aquele ali. Ó. Portanto, João Batista tinha, por revelação, a compreensão de que Jesus veio para um sacrifício. Porque senão não diria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para você ter uma ideia da dimensão desta revelação, os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio, e eles não conseguiram entender o sacrifício. Por isso que quando Jesus foi preso e foi para a cruz, todo mundo debandou, porque ninguém acreditou que aquilo estava acontecendo. Estava todo mundo com uma mentalidade ilusória de que Jesus ia reverter aquilo numa missão militar, ia tomar o reino de volta, ia expulsar os romanos. Eles não tinham compreendido, e Jesus toda hora falando, não, o Filho do Homem será entregue na mão dos principais sacerdotes. Eles o matarão, e ele ressuscitará ao 3º dia. Quando Jesus ressuscita, né, e vai no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, um chamado Cleopas, e o outro não tem nome, o nome não aparece, e eles contando a história para Jesus como se Jesus fosse um forasteiro. Aí Jesus diz assim, vocês não lembram o que as Escrituras dizem? Por que vocês são tão tardios para entender o que as Escrituras falaram a esse respeito? E então eles têm a revelação que Jesus está ali vivo, quando você sabe, no partir do pão e tal, Jesus desaparece. Este é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro. Como ovelha muda para o matadouro, ele não abriu a sua boca. É a palavra profética de Isaías. Isaías 53. Nós estamos diante de um personagem, de um indivíduo, de um ser, que é a própria provisão do Pai para resolver 2 situações impossíveis de serem resolvidas pelo homem. Número 1, erradicar o pecado. E número 2, satisfazer a exigência de santidade do Pai. Quem mais poderia fazer uma coisa dessa, senão o Cordeiro provido pelo próprio Deus? Jesus Cristo de Nazaré, o seu Filho. Deus abençoe vocês. Até amanhã.